Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Londrina, do programa Além da Vida, este domingo de uma temperatura amena, né? Porque é um friozinho agradável, não tá aquela coisa desesperadora e nem vento também, né? Soprando para judiar. Iniciando o programa de hoje, o Valdir Medeiros e eu, Gilberto, pedimos a todos que nos acompanhem numa prece de abertura para depois ouvirmos a vinheta. Agradecemos, Pai, a oportunidade deste momento. Pedimos que nos acompanhe, que nos ilumine, que nos abençoe e que nos auxilie para que nós possamos estar tranquilos, despertos, harmonizados, serenos e com o nosso senso de compreensão e entendimento bastante aguçado para que possamos seguir os caminhos que nos foram designados. Muita paz a todos e que possamos ter um bom programa de hoje. Uns pelos outros. A foto de um menino de 4 anos junto a um Papai Noel, ambos ajoelhados, orando, emocionou muitos no Natal de 2015. O instante captado pelas lentes motivou diversas ações nas mídias sociais. Foi o que chamam de viral, um vírus do bem, podemos afirmar. O menino, o pequeno Preston Barnett, num encontro com um Papai Noel de shopping nos Estados Unidos, ao invés de pedir brinquedos, como seria o esperado, desejou que seu presente de Natal fosse a saúde de um bebezinho doente que nem sequer conhecia pessoalmente. A fotografia captou o momento em que ambos, ajoelhados, oraram pela recuperação do recém-nascido, desencanado em uma UTI neonatal. Preston ficou sabendo do estado do bebê através de sua avó, que mantém um grupo de orações numa rede social. Não teve dúvida que era isso que iria pedir ao Papai Noel quando o encontrasse: que o bebê ficasse bem. A avó conta que ele se sensibilizou de tal forma quando viu a foto da criança hospitalizada que desejou fazer algo por ele. E fez. Há tantas coisas que podemos fazer uns pelos outros. O germen da bondade, do altruísmo, vive dentro de cada um de nós, sem exceção. Alguns levamos mais tempo para encontrá-lo, mas podemos dizer que a floração do bem em nossos corações é inevitável, é da lei, é do universo. Quando alguém começa a pensar também no outro, começa a enxergar o próximo em sua jornada, vendo-o como um igual, um irmão de caminho. Começa a perceber maravilhas no mundo. A lei de amor e de caridade não propõe o abandono de si mesmo, isto é, uma desvalorização de quem somos, de nossos desejos ou sonhos. Não, isso é compreensão equivocada. O que o amor propõe é: considere o outro também. Considere que o outro é importante, que tem direito de ser feliz da mesma forma que você. Essas perspectivas, por si só, podem mudar totalmente nossas relações sociais e familiares. O amor diz que precisamos fazer mais uns pelos outros, mesmo que esse fazer seja uma singela oração por alguém que sofre distante. A oração é força, é ação positiva. Não é apenas um pedido jogado no ar, como um balão que soltamos no vento sem saber que direção irá tomar. Que possamos orar uns pelos outros nos momentos difíceis, de provação, de infelicidade e também de alegria. Isso mesmo, de alegria também. Quem vive momentos bons em sua existência, frutos de conquistas, vitórias, celebrações,
precisa igualmente de nossas orações. É a oração pedindo proteção, enviando boas vibrações que funcionam como escudo contra qualquer tipo de adversidade. Enfim, é a antítese da inveja, que em sua natureza perturbada, não suporta enxergar a felicidade no outro. Uns pelos outros. O que podemos fazer uns pelos outros? Muito mais do que imaginamos. Olhemos ao nosso redor e percebamos o quão útil podemos ser. Abracemos essa causa simples das pequenas ações e desfrutemos de uma felicidade sem igual no fundo de nossos corações. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Amigos do programa Além da Vida, muito bom dia. Hoje, no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. O item 8, Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da verdade, da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. O frouxo não pode ser resignado, não mais do que o orgulhoso e o egoísta. Não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a diferença moral. Eu digo somente atividades, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade, em marcha o atingimos com o chicote e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do veio e da espora. Toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde, mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Aí o apelo do Evangelho, né? Para que nós possamos ter a compreensão, né, do entendimento do que é que a gente veio fazer aqui nesse projeto reencarnatório. Nós, espíritas, aceitamos e acreditamos no processo reencarnatório como um método de justiça divina.
Porque não haveria justiça se não houvesse o processo da reencarnação, em função de que algumas coisas que acontecem com alguns irmãos, com alguns seres, não tem às vezes explicação. Uma criança em tenra idade que tenha uma doença, que tenha uma complicação, ou que às vezes é abandonada pela mãe, pelo pai, ou perde às vezes os pais, né, que às vezes desencarnam, e a criança fica aí meio abandonada, levada pelo mundo, vamos dizer. E esse processo de reajuste do espírito, né, de realinhamento, do direcionamento, está ligado exatamente a essa obediência que nós devemos ter em relação aos ensinos do Pai, né, e a resignação que nós temos que trazer dentro de nós. Porque se nós não formos resignados, nós não conseguiremos evoluir, porque a gente vai estar sempre nos contrariando, a gente vai não aceitando as coisas. Então, quando a gente pega esse processo, o entendimento do processo reencarnatório, a gente vê que nós estamos claramente num caminho de reajuste, porque não haveria justiça divina se uma criança pequena, com meses, com dias ou com poucos anos de idade, ficasse sem proteção, como a gente vê tantas vezes por aí. Que culpa teria essa criança? Ah, mas é o pecado original. O pecado original, na realidade, é uma falha, né, que o homem tem, que ele precisa corrigir. De que forma? Modificando seus sentimentos, melhorando suas atitudes, melhorando o seu estar. Fazer o que nos fala a lição, né, da criança lá de 4 anos que se preocupou profundamente com um outro, um bebê, um nenê, que ele nem sequer conhecia, mas ele teve esse entendimento. E é isso que faz com que nós comecemos a nos preocuparmos, né, no sentido de que a gente tem que dar oportunidade a nós mesmos de melhoramento. Porque se não houvesse o processo reencarnatório, não haveria justiça divina com uma criança abandonada, ou às vezes com algumas dificuldades enormes, que não justifica aquele ato, aquela coisa. Mas quando nós entendemos que nós somos seres reencarnantes e que temos histórias do passado, que nós passamos por dificuldades nesse momento reencarnatório que estamos passando aqui, atravessando, nós temos dificuldades enormes de algumas coisas, mas que justificam o entendimento anterior, aonde a gente compreende que nós devemos ter alguma conta a acertar de algum momento. Porque não haveria justiça se uns nascem em berço de ouro e os outros nascem num berço sem palha, às vezes. Então a gente tem que começar a buscar essa compreensão e esse entendimento que nós estamos aqui ajustando contas. Por que a vida é fácil para um, difícil para o outro? Por que uns têm tanta saúde e outros têm tantas doenças? Uns têm alimento sobrando na sua despensa e os outros não têm nem um pedaço de pão sobre a mesa. Evidentemente que nós devemos estar ajustando alguma conta. Ou, num momento lá atrás em que houve um desperdício, houve um desvio, um descaminho, alguma coisa que nós fizemos que não nos preocupamos nem conosco nem com o próximo. Porque quando se fala dos ensinos de Jesus, nós temos que entender que tudo que Jesus faz e nos fala e nos pede é que nós nos melhoremos. Quando você pega a Bíblia, pega os Evangelhos e começa a estudar os Evangelhos, você começa a ver que Jesus o tempo todo está falando em mudança, em melhoramento. Quando ele fazia alguma cura, alguma coisa, ele não falava eu fiz. Teu Pai, nosso Pai que está nos céus, te curou. E o que ele falava em seguida normalmente? Vá e não peques mais para que nada de mal te volte a acontecer. Esse vá e não peques mais é uma instrução, uma orientação do aprenda a te cuidar. Modifica tua forma de pensamento, modifica a tua forma de sentir, de vivenciar, de experimentar. Constrói em você um novo ser. Porque não adianta muito a gente ir ao templo religioso e chegar lá e
pedir, se arrepender, sair de lá e continuar sendo o mesmo homem que éramos ao entrar. Nós precisamos nos transformarmos. É a lição de amor. Eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho. Como que eu vou dar alegria se eu sou amargo, se eu sou amargurado, azedo? Como que eu vou fazer as coisas se eu não tenho dentro de mim serenidade, se eu não tenho compreensão? Como que eu vou exigir de um filho que ele seja educado, que ele seja tranquilo, se eu sou irritadiço? Então, a gente vem para esse processo reencarnatório com objetivos, cada um com um objetivo diferente, mas todos nós temos por meta a modificação e a melhora. Essa modificação e essa melhora que ela é contínua e constante. Não é uma coisa que a gente vai chegar e vai em meia hora resolver o problema. Por isso nós acreditamos na reencarnação quando nós começamos a observar as tantas coisas que nós temos que mudar. Então é muito importante que nós comecemos a nos modificarmos, a nos prepararmos. Porque não é falar eu creio em Deus. Não é falar eu aceito Jesus. É vivenciar o teu aceitar. É vivenciar a tua crença, a tua fé. A demonstração de fé é uma coisa que nós não podemos deixar escapar. Porque ou nós temos fé ou nós não temos fé. Não existe aquele religioso não praticante. Ah, eu sou de tal religião, mas eu não pratico. Então você não é. Porque se você o fosse, você estaria presente com os teus compromissos e com as tuas obrigações. O que nós precisamos fazer que Jesus nos pede? Que nós nos modifiquemos, que nós construamos em nós um novo homem. É necessário nascer de novo. Não é nascer do ventre da sua mãe. É nascer em espírito, em mudança, recriar-nos, fazer de nós um novo instrumento, fazer de nós algo útil, ou alguém que seja útil. E aí, para poder auxiliar o próximo, para poder construir alguma coisa de boa, para fazer alguma coisa justa, eu tenho que ter esses valores dentro de mim. Porque se não os tiver, eu não tenho como dar nada a ninguém. Não tenho como auxiliar, orientar, esclarecer. Eu sempre cito o mesmo exemplo, né, que é um exemplo meu. Como que eu ia falar para os meus filhos que fumar era ruim, se eu fumava que nem um desvairado? A partir do dia que eu dei o exemplo a eles de que eu consegui parar e superei esse momento da minha existência, não precisei nem falar nada. Tanto meu filho como a minha filha, com o tempo, foram percebendo a situação, percebendo como que as coisas aconteciam, percebendo as atitudes que a gente retoma, e acabaram também deixando de fumar. Aí fala, mas fulano largou de fumar porque estava fazendo mal, porque não sei o quê, porque prometeu. Não, deixou porque resolveu modificar alguma coisa em si. E isso é válido para a inveja, para o ódio, para a raiva, né? É válido para todos aqueles que são de extrema desobediência, os revoltados da vida. Para que nós possamos educar o filho, nós precisamos ter educação. A escola vai levar à criança o conhecimento cultural. A base da educação tem que ser em casa, com o pai e com a mãe. Avós, tios, irmãos, primos. A base da educação é familiar. É da estrutura familiar. Ah, meus filhos são lindos e maravilhosos. Pode ter certeza que você os amou. Pode ter certeza que você mostrou a eles que deveria amar. Agora, quando a gente fala meus filhos são lindos e maravilhosos da boca para fora para dizer que tem uma família linda e maravilhosa, e todo mundo sabe que os nossos filhos estão totalmente desregrados pela vida, desequilibrados, né, desarmonizados, cheios de problemas, de vícios, criando dificuldades a todo momento, e a gente falando que está lindo e maravilhoso, nós estamos tentando mentir para nós mesmos, o que é muito pior do que mentir para o outro. Não devemos mentir, mas mentir para si próprio é a pior coisa que a gente pode fazer. É falta de amor próprio, é falta de respeito,
é falta de consideração para com o seu próximo, que normalmente são os seus familiares, os primeiros, porque são aqueles com os quais nós convivemos, né, Valdir? Na verdade, ele envolve muita coisa, a importância dele, porque é com a prece e com a fé é que você vai chegando ali, porque obediência tudo bem, você lê, você estuda o Evangelho e você procura obedecer, vamos dizer, aquilo que Jesus pregou, e muitas vezes não consegue, mas você tem que procurar uma melhora diária, né? Uma melhora pequena que seja, mas uma melhora diária. E isso sempre através da oração. E é claro, para você fazer uma boa oração, você tem que ter fé, né? Você precisa compreender, vamos dizer assim, por que estamos aqui e o que devemos conseguir aqui nessa reencarnação. Então, na oração, por exemplo, nós temos que fazer essa oração sempre com bastante humildade, sempre ela vinda do coração, né? E essa oração, muitas vezes a gente pede coisas materiais, e, enfim, e tal, e esquece às vezes de pedir um melhoramento moral. Nós temos que sentir também que a gratidão pelas coisas que nós temos, pelas coisas que recebemos, as coisas que nos são concedidas, é muito importante essa oração de gratidão, agradecendo sempre, né? Todos os dias, a qualquer hora, aquilo que nos acontece de bom. Mas, olhando pelo aspecto aí da resignação, principalmente, nós temos que também não esquecer de agradecer pelas adversidades que temos na vida. Porque o que são as adversidades? Elas, na verdade, elas vêm ser oportunidades que Deus nos dá para que possamos pregar a nossa fé, para que possamos mostrar a fé, a obediência à palavra que está aqui. E na verdade, a submissão à vontade de Deus, não é? Na verdade, nós estamos aqui, todos nós que estamos aqui sofremos, passamos por algumas coisas e por adversidades, sejamos ricos, pobres, ou enfim, todos temos os sofrimentos. Mas isso são oportunidades que nós vamos ter para que possamos evoluir. E essas oportunidades que temos para evoluir, nós temos que aproveitar para agradecer essas coisas que nos vêm. É muito difícil, muitas vezes, estar em dor, em sofrimento e agradecer isso aí, mas pelo menos temos que compreender o porquê que estamos tendo isso aí, o porquê que nos veio isso. E sempre que nós somos resignados, sempre que somos resignados a isso e recebemos isso com fé, sabemos o porquê, o sofrimento é menor. E quando murmuramos, quando reclamamos dessas adversidades, aí parece que o sofrimento cresce. Então, isso é uma coisa natural, né? Nós temos aí no item 5, lá, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o bem e o mal sofrer. O bem sofrer é isso aí, você sofrer sabendo o porquê, e aí você precisa ter fé. É como na oração. É preciso que a oração, a prece, para ela ser bem feita, precisa que se tenha fé. Então ela vem do coração, ela tem outra efetividade, né? Com relação a essa criança de 4 anos que fala aqui a federação, o item aqui da
Federação Espírita, com certeza essa criança é um espírito evoluído, muito evoluído, porque normalmente você vê uma mãe ou um pai sofrendo ali, você fica, mesmo sendo criança, mas ela ali está olhando o próximo, é um bebê que ela ouviu falar que ela não conhece. Então esse desejo de ajudar o próximo com 4 anos, com certeza um espírito evoluído, isso um exemplo para todos, evidentemente, né, Gilberto? Valdir, nós aprendemos, né, desde pequenos, né, que devemos fazer alguma coisa pelos outros, né? Uns entendem que é o lado material, outros entendem que não é só o lado material, que também é o lado espiritual. E há outros já mais avançados que já têm essa compreensão, vamos dizer assim, quase que nasceu com ela, né? Que já conseguem ampliar com um sentido de amor. Porque quando se fala em amor, né, o amor que o Cristo nos pede, nos ensina e nos mostra, e é uma coisa que nós temos ainda que aprender muito para poder dizer eu sei, eu estou amando, eu aprendi a amar. E não é fácil, porque se fosse fácil todos nós sairíamos por aí amando a todo mundo, a tudo e a todos. Mas cabe a nós espíritos, principalmente a nós espíritos espíritas, né, nessa encarnação, colocarmos em prática as coisas que vamos aprendendo. Porque senão, se a gente for só querer ser um mata-borrão, nós vamos sugar todas as informações e vamos guardá-la dentro de nós. E nós não podemos ser assim. Nós temos que absorver esse entendimento e ampliá-lo. Depois que nós assimilamos, a gente colocar em prática. Esse colocar em prática inclui que nós prestemos atenção nas coisas que fazemos. Porque ser obediente não é abaixar a cabeça. Porque às vezes a gente confunde muito, né? Obediência com temor, com medo. Eu obedeço a Deus por quê? Porque tem medo de Deus. Porque alguém falou para ele que Deus castiga, que Deus pune, que Deus não sei o quê, e a pessoa cresce com medo de Deus. E não é esse o entendimento que Cristo nos passou, né, nos orientou. É que nós, quando Jesus fala, né, em obediência a Deus, ele está falando em entendimento, em compreensão. Porque Deus não existe para que nós tenhamos medo dele. Nós temos que ter por Deus respeito. Nós temos que ter por Deus uma obediência aos seus ensinos, às suas leis, né? Porque as leis de Deus são imutáveis. Mas nós temos que ter a compreensão de que ela é para o bem geral. E que muitas vezes, naquele momento, né, a lei de Deus que a gente está passando por ela naquele momento, ela não condiz com aquilo que a gente quer. Porque nem tudo que a gente quer é o que a gente precisa. Às vezes a gente está pensando só no dinheiro e esquece das coisas que estão em volta e por volta. Às vezes a gente está pensando somente no lado material e esquece que nós não somos matéria, nós somos espíritos. Nós estamos neste momento na matéria. A gente veio para o processo reencarnatório para ficar aqui alguns segundos ou alguns anos. Mas ninguém fica eternamente no processo material. A gente vai e volta. Vai encarnando, desencarnando e voltando, e volta ao entendimento, e volta à compreensão, e tudo aquilo que o espírito aprende está aprendido. Ele não esquece. As virtudes adquiridas, né, por menos que sejam, elas estão guardadas dentro de nós. Estão lá no fundo dos nossos sentimentos. E isso vem à tona quando a gente precisa delas. Nós estamos passando agora por uma época do ano que é uma época que a solidariedade também se amplia, porque o pessoal fala, o povo fica muito solidário, né? Solidário na época do Natal. Não, o povo é solidário. Nós somos seres solidários, nós somos seres sociais e nós vivemos em sociedade. Quando a gente vê nos sinaleiros aí, se tanto vê os que estão às vezes
desencaminhados, né, através da droga, dos vícios, que estão nos sinaleiros pedindo, como ver pessoas extremamente necessitadas, tanto pequenos, crianças ainda, como jovens às vezes, e os idosos, que por falta de recursos materiais e por falta às vezes de saúde física e também que não conseguem um trabalho, que não conseguem uma colocação para sobrevivência, irem para os sinaleiros. Então cabe a nós não julgarmos, embora a primeira coisa que a gente faça seja julgar. A gente bate o olho e fala, isso é um vagabundo, olha lá, fortão e não trabalha. Cabe a nós não julgar, mas também não devemos enfiar a mão no bolso e ficar dando dinheiro para todo mundo no sinaleiro, mesmo quando a gente percebe que a pessoa está ali e que é para o vício. Quantas e quantas vezes a gente para o carro num sinaleiro e vem aquelas placas lá, estou com fome, não sei o que, e o cara está com cigarrão na boca, está fumando. Outra hora você olha lá, o corotinho de pinga lá, de bebida, está encostado na árvore, quando não está no bolso. Então nós também temos que observar as coisas, porque se a gente ficar ajudando o outro a se manter no vício, a gente não estará ajudando ele, a gente estará atrapalhando, porque nós estamos reforçando uma atitude inadequada. Isso não é julgar, isso você está olhando, observando e vivenciando. Mas cabe a nós, muitas vezes, elevarmos uma prece a Deus. Porque quando nós falamos em prece, a gente não está falando em rezar, né? Aquela coisa de ficar repetindo as mesmas frases. Nós estamos falando em conversar com Deus, em falar com Ele dos nossos sentimentos, falar com Ele das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas necessidades, das nossas precisões, mas falar também às vezes agradecendo a Ele pelas oportunidades que nos são dadas, principalmente sermos gratos a Deus pela vida que nos deu, que aparentemente às vezes ela não é muito boa, é meio ruim, é meio difícil, mas são necessidades momentâneas que a gente está passando para que nós possamos começar a crescer, para que a gente possa começar a aprender a vivenciar, aprender a respeitar, para que a gente comece a desenvolver a obediência em nós, a obediência bem compreendida, entendida, assimilada, aonde não haja medo, e sim haja respeito. Eu amo a Deus por respeito, porque eu sei da grandiosidade do Pai. É diferente de eu amo a Deus porque Ele é punitivo. Aquele Deus guerreiro que a gente conhecia quando era pequeno, né, que às vezes as pessoas mais velhas falavam, não faz isso, que Jesus não gosta, Deus castiga. Quantas e quantas vezes a gente às vezes parava porque tinha medo. Quantas e quantas vezes a gente ouvia alguém falar alguma coisa e a coisa era meio absurda, e o outro falava, eu quero que, olhava para o céu, né, e falava, eu quero que um raio caia na minha cabeça se isso for mentira, mas estava o maior sol, não tinha uma nuvem no céu. Ele olhou antes para ter certeza que não tinha perigo. Então, porque não compreendeu e não entendeu a sua responsabilidade para com Deus, para com o próximo. Porque Jesus, quando esteve aqui, Ele não veio nos pedir que nós fizéssemos coisas absurdas. Ele veio nos pedir que nós fizéssemos coisas simples, com simplicidade, mas com sentimentos puros. Quando Cristo fala deixar vir a mim as criancinhas, e Ele completa, né, dizendo, se você não for, né, como a criança, se não aceitar como a criança, as coisas não vão ser tão fáceis para você. Por que Ele fala isso? Porque a criança tem um sentimento puro. A criança, quando pequena ainda, ela não tem aquela coisa que nós adultos já temos, né, do bater o olho e achar que dá para ser mais rápido que o outro, para ter um pensamento melhor, porque eu sou melhor, porque isso ou aquilo. A criança, ela é simples, ela fala do seu sentimento. E Cristo nos pede que nós falemos dos nossos sentimentos e trabalhemos e façamos as coisas pelos nossos melhores sentimentos. Quando essa criança aqui, da mensagem de hoje, de 4 anos,
se preocupa com o próximo, é porque já é, como o Valdir falou agora, um espírito elevado, é porque ela já teve esse entendimento da necessidade de ser útil ao outro em outros momentos reencarnatórios e já trouxe isso, né, introjetado em sua nova existência. Isso vai se multiplicando e isso vai se tornando cada vez melhor até que a gente começa a adquirir uma virtude. Nós não precisamos numa única encarnação adquirirmos virtudes extremas. Não, nessa encarnação eu vou aprender a amar. Não, nós vamos demorar muito para aprender a amar. Nós vamos começar a gostar. Mas antes de começarmos a gostar, nós temos que aprender a não ter ódio, a não ter raiva. Nós temos que aprender a não ter inveja, a não desejar o mal ao próximo. Nós temos que começar a reconstruir dentro de nós os nossos entendimentos, para que a gente possa então começar a construir dentro de nós as virtudes. E isso são processos evolutivos que a gente vai ter que ir treinando a cada reencarnação. Porque é praticamente impossível alguém chegar, nascer, né? Nascer e já começar a se melhorar. Melhorar no quê? Se você nasceu agora e não tem parâmetros. Se a gente nasce e não renasce, não reencarna, nós não teria o porquê a evolução. Porque a cada processo reencarnatório, né, nós estamos sempre lutando para melhorarmos as coisas. Para quem? Para os nossos descendentes, para o nosso futuro. Porque a gente vai querer cada dia as coisas com mais tranquilidade, com mais serenidade. Todo mundo vai querer ter mais alimento, vai querer ter uma casinha melhor, todo mundo vai querer ter um amparo maior. E é isso que nós temos que buscar. Porque no processo, se não houvesse a reencarnação, não tinha o porquê a gente ser justo. Ah, morreu, acabou. Será que Deus ia ser tão ruim que iria condenar aquele que está nascendo a um único momento e deixar que ele fosse condenado à eternidade de sofrimentos? Não teria lógica. Então, meus irmãos, nós precisamos reavaliar os nossos sentimentos, reavaliar nossa compreensão, nosso entendimento e começarmos a obedecer um pouquinho os melhores sentimentos que nós trazemos dentro de nós. Multiplicarmos em nós a paz, né, Valdir? O caminho é longo, né, Gilberto? Você falou aí sobre o entendimento, a obediência através do medo ou a obediência através do entendimento. Então, esse é um ponto bastante importante, porque Deus, nosso Pai Celestial, é justo e bom. O nosso caminho aqui é longo, nós temos que ir procurando melhorar aos poucos, né? Orar para que possamos melhorar a cada dia um pouco. E temos que, na verdade, entender. Para isso nós temos que nos aplicar um pouco, né? Então é muito importante o entendimento do porquê das coisas e podemos então com isso a gente saber o porquê estamos aqui. E a fé, quanto mais entendermos as coisas, a nossa fé vai aumentar. Então, e é muito importante a fé no pedir as coisas, porque falamos há pouco aí, muitas vezes a gente pede coisas materiais, mas nós temos que pedir num momento de adversidade, num momento de dor, pedir a Deus que nos dê força para poder suportar aquilo ali e coragem para enfrentar. Então, pedindo força e coragem, com certeza Deus vai nos ajudar, nos ajudar em vários pontos aí, né? Nós como espíritas, nós temos que existe uma frase aqui sobre o espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então, o que nós temos que fazer aqui nessa encarnação nossa e evidentemente nas próximas, é procurar domar as nossas
más inclinações. Então, com isso, nós vamos sempre conseguindo uma pequena melhora que seja, mas é isso que nós precisamos para a nossa evolução futura, não é, Gilberto? Exatamente. Nós somos espíritos, né, Valdir, em um processo de aprendizado, né? E sabemos que nenhum de nós é melhor que ninguém. Da mesma forma que qual que é a melhor religião? A melhor religião não é a minha nem a sua. A melhor religião é aquela onde você se encontra em paz, onde você entende que ali você encontrou o seu caminho e que ali você vai aprender as coisas. Por isso existem religiões mais coercivas, né? Religiões que às vezes têm uma punição maior, que ensinam medo, que ensinam não sei o quê, mas são espíritos ainda tão indóceis que eles precisam começar a ter medo para, num outro momento, começar a compreender e entender. Então todas as religiões são boas e úteis, todas elas. Os ensinamentos cristãos nos levam, né, a entender isso, que nós temos que nos modificarmos constantemente. Então, como nós acreditamos que a gente vai e volta a cada reencarnação, a cada momento reencarnatório, nós reconstruímos em nós um novo momento e vamos adquirindo, então, alguns conhecimentos, adquirindo algumas coisas e vamos criando a possibilidade de aprendizado maior. E quando se fala de respeito ao próximo, nós estamos falando de uma coisa de felicidade, porque aquele que não respeita o próximo, aquele que só enxerga a materialidade, ele está automaticamente criando um problema sério para ele futuramente, que ele vai ter que, num outro momento reencarnatório, ter que resgatar isso. É a isso que se chama, né? Aqui planta e depois colhe. Ninguém vai colher na tua horta, na tua roça, vamos dizer. Você vai plantar o que você vai colher. Ah, mas o cara lá é tão vida torta, mas tem um vidão, né? Às vezes a gente ouve muito essas frases, né? O fulano lá é uma vida torta, mas tem um vidão, ganha dinheiro fácil, não sei o que, vive bem, tem um carrão, tem uma casa grande, tem não sei o que. Vai lá e fica atrás da cortina e vê o sono dele. Se ele dorme tranquilo, se ele está sossegado. Começa a observar as dificuldades dele. Você vai ver que às vezes ele é muito mais intranquilo do que aquele que mora às vezes num barraco. Porque a gente vê às vezes na favela pessoas extremamente orgulhosas ainda, que ainda vieram para essa encarnação, estão passando por uma dificuldade material enorme, mas não perderam aquela coisa do eu sou melhor que o outro. Como você vê às vezes quando a gente fala dos condomínios, né, desses grandes condomínios, pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas condições e são pessoas humildes, mas também tem o contrário. Nas duas situações tem os bons e tem os menos, né, privilegiados pelo amor, mas que ainda vão aprender nas duas situações. E é isso que a gente tem que fazer, porque Jesus, quando a gente pega a vida de Jesus, começa a ler Jesus não tinha patrimônio material. A gente costuma até dizer, né? Jesus não tinha uma pedra para servir de travesseiro, né? Ele não tinha nada de bem material. Mas na realidade, o bem espiritual dele é tamanho que ele nem precisava dos bens materiais. Mas como corpo ele tinha que se alimentar também. Numa época totalmente diferente da nossa, aonde o respeito, aonde o amor, que ele trouxe a palavra amor, né, pra gente, e essas coisas eram todas de acordo com os interesses da materialidade, de acordo com os interesses do poder. E isso tudo, Cristo veio para dar noções de mudança, de modificação, de transformação de seres, né, Walter? Dúvida. E há pouco estávamos falando aí da oração e da melhora que precisamos ter, fazer. Muitas vezes a gente assiste uma palestra, né, e a gente gosta, acha bonitas as palavras e tal.
e a gente lê e acha também bonito o que leu, acha bom, ou então a gente estuda e no estudo também a gente vê coisas importantes ali e tal, e daí sai e não aplica nada daquilo. Quer dizer, o que nós temos que, na verdade, procurar fazer é aquilo que esse entendimento da palavra que Jesus nos deixou aqui. São ensinamentos e que nós temos que ler, gostar e procurar aplicar, né? Muitas vezes a gente pede para isso e não presta atenção. Na verdade, a nossa consciência é o nosso juiz. Então, muitas vezes à noite, pensar o que fizemos durante o dia, nós procuramos melhorar alguma coisa. Sim, eu estava no trânsito e eu tenho o costume se alguém passa na minha frente, eu já reclamo, já faço sinal e tal, e eu estou procurando mexer nesse probleminha. É um problema pequeno, sim, mas que pode evoluir para muitas coisas ruins. Então, todas as coisas que nós fazemos durante o dia e que podemos à noite consultar o nosso juiz, que é a nossa consciência, no dia seguinte, na hora de fazermos, a gente vai lembrar, porque Deus vai nos ajudar. Nosso anjo da guarda está ali do lado para nos dar aquele toque. Olha, você ontem pediu isso aqui. Então, né, são coisas pequenas que com a oração e com a aplicação nós vamos acabar conseguindo melhorar algumas coisas. Nós estamos aqui para evoluir. Quanto mais evoluirmos, melhor para nosso espírito, entrar na próxima reencarnação com uma melhora bastante grande, né? Quando a gente fala de doutrina espírita, quando a gente fala de Jesus, nós começamos a entender a grandiosidade, né, que são os ensinos do Cristo. Para que a gente possa construir um castelo, né, nós não podemos construir na areia. Nós temos que construir com base fundada numa rocha, para que tenha fundação, para que tenha resistência. Então nós não podemos construir a nossa vida em cima de falsos conhecimentos, de falsos pretextos. Nós não podemos nos construirmos e querermos ser melhores do que éramos antes se nós tampamos o sol com a peneira. Nós precisamos vivenciar a paz, mas para vivenciar a paz eu tenho que introjetá-la em mim. Então o ensino de Jesus, o ensino do Cristo é para que nós tenhamos condições de aprendizado, mas em tudo e por todos os momentos chama-se boa vontade. Boa vontade para consigo mesmo, boa vontade para com o próximo. Porque se nós não tivermos esses valores intrínsecos em nós, nós nada seremos. Nosso tempo está praticamente se esgotando, porque agora entra a mensagem de Zé Antônio, que hoje será a cura da filha de Jairo. E como sempre, a gente acaba não falando tudo que precisava falar. Uma boa semana a todos, muita harmonia, muito equilíbrio e muita paz. Que assim seja. Olá, amigos. Hoje nós vamos refletir sobre uma passagem muito bonita, muito interessante da vida de Jesus, quando ele cura a filha de um dos maiores da sinagoga de Cafarnaum, que era Jairo. É muito interessante a gente olhar para todo o ambiente, como tudo aconteceu, para nós podermos tirar as melhores lições possíveis, sempre lembrando que são reflexões que a gente traz particulares, pessoais, mas que vão se somar a outras reflexões e com isso formar um conteúdo muito mais amplo. É só uma colaboração, um título de colaboração. No Evangelho de Marcos, os 3 evangelistas citam essa passagem. Está contando que Jesus está vindo lá de Gerasa, onde ele cura o obsidiado de Gerasa, ou Gergesa, ou Gadara. Existem várias informações diferentes. E quando chega, desce do barco, está uma multidão esperando ele. E ele é cercado, é tomado naquela multidão.
E nesse momento em que ele é tomado, cercado por essa multidão, Jairo está passando um momento de muita aflição na casa dele, porque a filhinha dele está entrando no estado de, segundo eles lá, ela está morrendo. E ele, naquela angústia, sabendo que Jesus está chegando à praia, ele sai da casa dele, que já estava cheio de gente, ele sai para buscar o auxílio de Jesus. E Jesus está indo, caminhando em direção, sai do mar, do barco, indo em direção à cidade de Cafarnaum e sendo envolto por aquelas pessoas. Inclusive, é quando acontece aquela cura maravilhosa da mulher que sangrava pelas hemorroidas há 12 anos, tornando-a impura. E ela se aproxima, toca nas vestes de Jesus, se cura sem que Jesus tivesse olhado para ela e dizendo para ela se curar. Foi um ato da própria vontade, e Jesus vai caminhando. E aqui no Evangelho está dizendo assim, que Jairo se prostra aos pés de Jesus e começa a rogar: mestre, minha filha está moribunda, por favor, rogo-te que venhas, coloque suas mãos sobre ela para que ela sare e viva. E quando Jesus vai acompanhar Jairo, o que acontece? Então, aquele momento da mulher, Jesus dá atenção para aquela mulher, pergunta para os apóstolos: quem me tocou, que eu sinto que de mim saiu uma virtude. E isso a filha de Jairo lá, em estado lamentável, e Jairo desesperado, atemorizado, angustiado. E nesse instante chegam as pessoas, também em altos escalões da sinagoga, muito negativamente se aproximam de Jairo do lado de Jesus e dizem assim: por que enfadas teu mestre? Por que incomodas teu mestre? Tua filha já morreu. Olha, gente, que tristeza, né? Você vivendo um momento de muita dor, você tem que ouvir ainda dessa maneira bastante negativa, pessimista, sem nenhuma fraternidade, uma informação dessa natureza. E é isso que acontece conosco, né? No mundo em que nós vivemos. Nós estamos recebendo chuvas de bagagem negativa nos convidando ao pessimismo, mas tem chuvas de luz, dádivas e bênçãos chegando do outro lado para esse nosso encontro com a luz. Então isso que nós vamos refletir aqui hoje, para mim, é esse grande encontro entre a luz do amor de Jesus e as trevas densas do mundo em que nós vivemos, nas nossas emoções, na nossa falta de fraternidade, na nossa falta de humanidade. Então o Evangelho diz que quando Jesus chega à casa de Jairo ali, ele encontra um ambiente muito conturbado, muita gente já pranteando, já chorando, e ele chama a atenção, porque esse alvoroço, ela apenas dorme. Agora a gente veja a qualidade moral daquelas pessoas que estavam ali. Quando Jesus chega e vê aquela multidão pranteando, chorando, e ele pergunta: por que esse alvoroço, ela apenas dorme? Aqueles que estavam chorando param de chorar e começam a rir, a ridicularizar Jesus, né? Porque dizendo como se ele fosse um tolo. E Jesus, então, nesse momento, ele pede para os três dos apóstolos que o acompanhavam, Pedro, Tiago e João, os dois irmãos, pede que entre só eles e os pais da criança. Mas não faz só isso. Jesus chega e pede que todos saiam. Então ele pede que entre com eles aqueles que poderiam ajudar e pede que saiam os que estavam atrapalhando. Isso nos leva a uma profunda reflexão, muito importante. E aí ele adentra o quarto da menina, pega a mão da menina de uns 12 anos de idade e diz assim, em aramaico, Talita cum, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a menina acorda. Aí ele diz duas coisas que caberia uma outra reflexão, fica para uma outra hora. Primeiro ele diz para os pais: dê a ela algo de comer. E depois ele diz: não digam nada do que se sucedeu nesta casa. Mas nós sabemos que todos ouviram o que aconteceu. O fato é que a menina foi curada imediatamente. Então, nessa reflexão, eu dividi esse fato para melhor compreensão em dois andamentos. O andamento da sombra em direção à luz, Jairo, saindo daquela densidade atmosférica
indo em busca de Jesus, a luz do mundo. E Jesus vindo, espargindo luz, curando no caminho, mesmo sem a próprio ato da vontade, pela fé das pessoas, espargindo luz. E quando os dois se encontram, qual que é a situação em que ali se dá? Jairo, atemorizado, sentindo perder a sua filha, que ele amava, e Jesus primeiro trata Jairo. Ele diz: acalma-te, confia, crê, ela viverá. Então primeiro ele trata o medo de Jairo. Então ele vai tratar aquela angústia de Jairo. Calma, crê, sua filha viverá. Então naquele momento Jesus já medica Jairo, vai emprestar-lhe a fé. Aí chegam aquelas pessoas nocivas dizendo: não incomoda teu mestre. É o mundo em que nós vivemos. É um mundo negativo, sempre trazendo notícias negativas para piorar o que já não estava bom. E Jesus trazendo a notícia celestial da esperança, da fé, e dizendo que ela viveria, afirmando que ela viveria. E aí então acontece um outro momento que eu acho importante. Quando Jesus chega à casa, ele pede que todos saiam. Hoje, com os conhecimentos da doutrina espírita, quando nós somos convidados a socorrer pessoas que não estão passando bem, o que a gente tem aprendido com as obras de André Luiz, Manuel Filomeno, Joana de Ângeles? Que os espíritos superiores primeiro afastam os maus espíritos da casa, para depois poderem ajudar, para poder instalar naquela casa um ambiente de luz. É preciso afastar as trevas. Então aí chega o Espiritismo nos dando a receita de como nós devemos fazer para nunca mais fazermos para dentro da nossa casa aquela escuridão, que são aquelas pessoas que vivem em torno de nós, mas são negativas, muitos espíritos obsessores. Então nós precisamos tirar de dentro de nós próprios, de nosso próprio coração, do nosso próprio espírito, aquilo que os sustenta dentro do nosso lar. Nossos hábitos, nossas conversas, nossos assuntos, nossos pensamentos, é tudo que atrai o que não é bom e que sustenta, alimenta o que não é bom dentro da nossa casa. Porque se nós queremos que a luz do Cristo, através dos benfeitores amigos, estejam protegendo o nosso lar, nós temos que afastar as trevas. E foi a primeira conduta de Jesus. Primeira foi confortar Lázaro, estimular a credibilidade. Confie em mim, ela está viva. Segundo, afaste tudo que não serve aqui para essa casa. São as pessoas negativas. Então Jesus, o encontro da luz com as trevas. E é um movimento importante para a nossa reflexão também, que não pode ser deixado de ser observado. Se Jairo, por ser o líder da sinagoga, não saísse da sua casa a procurar a luz do Cristo, Jesus teria curado essa menina? Vamos pensar nisso com carinho. Será que Jesus, na sua bondade, ele iria lá, por vontade própria, curar a menina? Ou a cada um conforme a sua obra? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, quando Jairo tem o ímpeto de buscar o auxílio do Mestre, é para nós um exemplo muito importante de que nós, por mais que estejamos vivendo o momento mais escuro da nossa vida, nós podemos, com a força da vontade, nos levantarmos e buscarmos a luz. E a luz nunca negará auxílio para nós. Os espíritos superiores nunca negarão auxílio para nós. Vamos prestar atenção nisso, gente. Vamos prestar atenção, às vezes, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, em que nós mais nos sentimos distantes de Deus, em que tudo que não serve para a harmonia está dentro da nossa vida, do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa família. Vamos nos ajoelhar como Jairo, nos prostrar, espiritualmente falando, não é ajoelhar no chão duro, é nos rendermos ao Criador, à bondade de Deus, e pedirmos a ajuda celeste, que nunca
nos faltará. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.